Olá, boa noite. Estamos aqui em mais uma live. Hoje com o Thiago Leal. Deixa eu colocar o... Oi, Cirano. Tudo bem? Boa noite. Vamos começar aí a aprender um pouco. Tudo bom, hein, João? Boa noite. Que bom que você tá aqui, Cirano. É bom... Oi, Renato, ó. É bom conhecer, né, o processo, as pessoas de outros restaurantes que têm uma boa experiência aí e que tem muito a nos ensinar, né? Acho que a melhor forma da gente melhorar o que a gente faz é entendendo como o outro faz, ensinando. E aí essa live de hoje vai ampliar aí nossa visão sobre processos e pessoas, principalmente voltada a esse ramo de food service. Oi, Melanie, família em peso, hein? Gostei. Cirano, Renato, sejam bem-vindos. Qualquer dúvida que vocês tenham, só falar. Esperar só o Thiago entrar. Deixa eu colocar aqui o tema da live. Tá aparecendo aí? Tudo bem, Amandinha? Boa noite. Então essa live de hoje vai ser muito especial. Que bom que o Thiago aceitou o convite, porque eu fui conversar com ele para entender como é que funciona esse treinamento do Outback, porque realmente eu admiro muito o serviço deles e do Madeiro. E aí ele passou tanta informação que eu falei, vamos marcar uma live, eu preciso compartilhar isso com muita gente, para ficar gravado, eu aprender. E é bem interessante ter esse ponto de vista aí. Tudo bem, Rô? Boa noite, ó. Tá bombando essa live de hoje? Tem que fazer mais live. Obrigada, Cirano. Que bom que tá fixado. Tá certo, né? Ótimo. Só aguardar o Thiago entrar e a gente já vai iniciar. Que bom que vocês estão aqui. Sejam bem-vindos. Eu, sinceramente, comecei a admirar esse ramo alimentício por causa de vocês. São tantos detalhes, né? Dentro de uma cozinha, higiene, segurança alimentar, pessoas, equipamento. Não é tão simples quanto parece para se fazer um alimento de qualidade. Mas tudo isso vale a pena, né? Quando bem feito. Então eu vou... Deixa eu ver aqui. Que bom, Rô, seja bem-vinda. Vamos aguardar só o Thiago entrar e já vamos iniciar. Ele vai contar um pouco da experiência dele aí, de treinador, gerente geral e sócio operador do Madeiro. Pronto, entrou. Oi, Marcinha, boa noite. Thiago, tudo bem? Boa noite, tá me ouvindo? Tudo bem, boa noite, ouvindo, sim. Você me ouve? Sim, tô te ouvindo. Obrigada aí por ter aceitado o convite de compartilhar um pouco da sua experiência. Bacana, é um prazer. Prazer estar aqui. Prazer conversar com o pessoal, falar um pouquinho de gestão, compartilhar experiência, é sempre muito bom, é sempre muito gratificante, né? Verdade. Chan, boa noite. Boa noite, Rafa, tudo bem? Que bom que você está aqui. Eu entro num restaurante grande desse, vejo uma operação a 1.000 por hora funcionando muito bem, com excelente serviço. Na hora eu pergunto, como é que é a RH aqui? Como é que ela treina? Como é que é o gerente? O que ele faz? Vontade de conhecer tudo. Porque se dá certo, né? A gente É, aprende muito com essa experiência de muitas pessoas dentro de uma operação, com um cardápio grande. E eu acho que a gente tem algumas perguntas aqui, mas para que a gente possa começar, eu gostaria que você se apresentasse. bacana.
Eu sou o Thiago Leal, trabalho com o segmento de A e B já tem 14 anos, trabalhei no Outback 7 anos. Quando eu entrei, quer que conta lá de trás tudo? Entrei no Outback, eu fazia. Você que sabe, o que você achar melhor. Quiser É, resumir, foi vou os dar cargos que você uma, passou. eu vou dar uma resumida em alguns pontos, porque senão aqui a história é para muitas lives aqui. Quando eu entrei no segmento do AIB, eu entrei por um acaso, que na realidade eu entrei para pagar a faculdade de engenharia, né? Eu não entrei focado, Olha que é, coincidência, Irã. não entrei assim como algumas pessoas, né, estudam gastronomia e vão buscar, né? É o contrário, eu queria na realidade um lugar para tirar um dinheiro e pagar a faculdade, e meu foco era construir casinha, né? Meu sonho era botar o tijolinho em cima do outro. E eu entrei lavando banheiro, entrei, assim, a proposta era realmente, assim, entrei de bus da época, né? Só que eu tenho uma fala muito boa, né? Sempre consegui me portar muito bem, atender bem as pessoas, e muito rapidamente aquela ideia inicial de bus, ela mudou e eu fui para o atendimento. E lá foi um negócio, assim, extraordinário, porque o treinamento, para mim, ele foi impactante. Foi uma coisa que Outback. eu, foi uma coisa que eu nunca tinha vivido e não esperava e nem imaginava aquilo. E eu tive duas pessoas assim que foram fundamentais naquela época e que andam comigo até hoje, né? Hoje se tornaram amigos mesmo assim pessoais e fazem alguns trabalhos comigo e atuaram comigo em outros projetos, né? Uma é o chefe João, né? Hoje ele é um chefe de cozinha extraordinário, um cara único, assim, um exemplo. Eu falo com esse carinho, com essa admiração, porque ele naquela época ele foi muito duro comigo, muito incisivo, pegou muito firme no meu pé ali, a cada processo, e eu achava aquilo demais, sabe? Assim, tinha que decorar, aprender, saber o porquê dos nomes, saber o porquê da história. E a Hatano, que é uma japonesa, a Mônica Hatano, né? Hoje ela é sócia de um restaurante japonês e ela é uma baixinha assim, que você olha pra ela e fala assim, ô bebezinho, vontade de apertar. Até ela ficar brava com você e te botar na linha, né? Ela foi uma Exigente. líder, assim, uma líder fantástica. Onde eu aprendi muito aquela questão do cobrar energicamente, mas com amor, com carinho, sabe? Ela conseguia fazer isso de forma sublime. E durante 7 anos, para resumir, eu construí uma carreira dentro do Outback até chegar muito próximo da minha formação e só que as coisas foram começando a se distanciar. O Outback me dava muitas oportunidades no início e eu ia recusando por conta da faculdade, até que chegou uma hora que eu olhei para o mercado naquela época, né, extremamente caótico. E aí tinha do outro lado uma empresa falando para mim assim, cara, queremos você, mas você tem que decidir, vamos lá ou não vamos, né? E na época eu pesava 166 quilos, jogava futebol americano, e aí eu recebi uma proposta para jogar no Corinthians, em São Paulo. Eu cheguei para pedir demissão na empresa e eles falaram: Não, demissão? Você? Por quê? Não, ninguém vai te mandar embora aqui, não. O que é isso? O que aconteceu? Você está infeliz? Eu falei: Não, porque eu quero seguir outros passos, eu quero crescer. E aí eles: Não, você vai para onde? Não, vou para São Paulo. Por quê? Como assim? E aí eu expliquei toda a minha história e aí eles falaram: Não, então a gente transfere para São Paulo. Então eu saí de Brasília, fui para São Paulo, empregado, trabalhando pelo Outback. E aí quando eu E já cheguei era lá, gerente? Não. não, eu tava indo para uma posição de coordenador. E Legal. quando eu cheguei lá, aí a casa caiu para mim, vamos dizer assim, do ramo da engenharia, porque lá eu conheci o senhor Salim Maurum, né, Turco. um dos percussores, né, que trouxe o Outback para o Brasil. E o cara, assim, um senhor inacreditável. Quem conhece, né, empreendedores, gestores aí da antiga, quem tem mais de, aí de 30 anos, não vou nem falar 40 não, mas a galera de 30 anos aí para cima, né, que se lança um pouco no empreendedorismo, já ouviu falar do Salim. E ele realmente, assim, um cara apaixonante, uma energia, né, contagiante, apaixonante, e aquilo ele transmitia, aquele amor pelo trabalho, que eu achava aquilo incrível, e é uma coisa que eu tento carregar hoje. Eu
Eu tento ter essa paixão, eu tento ter esse brilhinho no olhar que ele tinha, sabe? Uhum. Mas Ele que tinha. trouxe o Outback, né, pro Brasil. É, ele que trouxe. Ele trouxe primeiramente o McDonald's, né? Ele trouxe o McDonald's pro Brasil e, posteriormente, com uma oportunidade, ele trouxe o Outback. Mais ou menos 33 anos, se eu não me engano. Se não me falha a memória, acho que já faz 33 anos o Outback no Brasil, ou pouco mais do que isso, se eu não estiver errado. Então, assim, naquela época, uma visão de futuro, uma visão de negócio e paixão, né? Então, Que aquilo legal. é incrível, que é uma das questões que eu coloco hoje, quando eu estou fazendo gestão, quando eu estou dando treinamento, que parece piegas e parece antiquado, mas é isso. É o simples, gestão é simples, né? Você pode falar em KPI, indicadores, EBITDA, DRE, P&L, isso tudo é muito importante, realmente faz um diferencial. Mas se não tiver paixão, se não tiver engajamento, se não tiver motivação, se não tiver determinação, nada Não acontece, tem não vai para amor. frente. E aí do Outback foi isso. Aí eu fui para São Paulo, e aí eu acabei deixando a faculdade, né? Tranquei a faculdade, aí fiquei futebol americano e trabalho. Aí eu tive que dizer tchau pro Corinthians, meu time de paixão, e aí abracei a bandeira do Outback lá com força. E aí foi um grande boom na minha carreira, né? E aí eu comecei a fazer as aberturas, né? Fiz algumas aberturas com o Salim, e viajei para vários lugares com Outback, vários estados. Pelo Outback, eu cheguei para o litoral de São Paulo, Rio de Janeiro, fui para o sul, área de Minas Gerais, passando, dando treinamento, fazendo abertura. São Paulo, várias unidades em São Paulo. E assim foram várias ações, né, dentro do Como é Outback. que Assim. funcionavam esses treinamentos? Desculpa, você ia Não, em cada unidade, verificava os processos. eu era manager na época, né? Eu era manager na época, e aí o Outback, isso que é muito legal quando você pega uma empresa referência e muito bem estruturada. Que normalmente hoje, o que a gente faz? A gente contrata consultores, né, para abrir o seu negócio, formar a sua equipe. O Outback tinha uma equipe à disposição e que ele moldava, né, baseado nos seus princípios e crenças, vinha com toda a estrutura logística e essa equipe ia para a próxima unidade e fazia essa implantação. Tem uma equipe antes, né, lá do escritório, né, que faz toda a parte de planejamento, pesquisa, análise, faz uma geolocalização, investiga se aquela região, aquele shopping, aquele local onde se dispõe a abrir a próxima unidade vale a pena financeiramente para a empresa e vai dar um retorno necessário. Porque manter uma operação do Outback é muito caro, não é uma questão fácil. É. Essa questão de qualidade, processos, isso custa caro. Então, tem todo esse estudo, toda essa estrutura. E aí, o que acontece? Você tem, né, um material humano muito forte, porque você é treinado desde o dia que você entra com todos esses processos. Você tem que. Exemplo lá, eu lembro até hoje, o pulp para limpar o chão. Então você tem que pegar o esfregão, fazer o formato do infinito, passar 2 vezes, molhar novamente no produto, secar. E aí você fala assim, sério isso? Treinamento para limpar o chão? Sério. É o Que treinamento para limpar legal. o chão corretamente, treinamento para poder fazer a sanitização, e aí o processo do hortifruti que você recebe, o processo de uma montagem de uma mesa, e cada uma dessas etapas. Caixinha de condimento. Eu nunca vou esquecer o João me ensinando e virando a minha caixinha de condimento para baixo, aí ela caía e ele mandava eu fazer de novo. Fala assim, ó, a caixinha ela só é perfeita quando a gente vira, ela não cai. Aí eu falo, por quê? Ele falou assim, ó, a montagem tem um porquê, porque é o seguinte, a estética para o cliente, para quando ele olhar essa caixinha toda preenchida, né, com todas as embalagens corretas, faceadas, isso lá no psique daquele cliente, talvez ali de primeiro momento ele não vai dizer, nossa, que incrível, a caixinha com todas as logomarcas assim. Mas lá no psicológico dele está uma informação falando organização, limpeza, sabe? Passa uma confiança, né? Cada Planejamento. detalhe. Isso, exatamente.
Então, quando agora, nessas consultorias, quando eu falo da história, né, quando eu invento uma história para um negócio e pego a história do fundador, do gerente ou de um prato, só trazer aqui uma luz, eu estou fazendo uma consultoria agora para uma cafeteria chamada Aromas de Viagem. Cara, eu posso falar os nomes dos lugares aqui? Claro, Ah, claro. beleza, Quero até porque conhecer lá em Águas Claras. cara, extraordinário, sabe? Os meninos ali, nós somos amigos há mais de 20 anos e ficamos muitos anos assim longe, né? Eu acabei viajando o país e eles foram crescendo em outras áreas. Então eles têm formação de turismo e área de tecnologia e os meninos assim empreendedores, uns caras incríveis e vieram com essa proposta de abrir na verdade era um café simples e quando a gente começou a conversar, a coisa explodiu e virou uma empresa e o negócio foi muito além. E aí hoje nós temos mesa em 3D, com projeto de Que epóxia e legal. com leitor de QR Code que conta a história de lugares turísticos. Então você senta Nossa. para tomar um café e sai com um pacote de viagem, ou você vai fazer um pacote de viagem e toma um café espetacular. E assim, cara, e Nossa. aí essa história que eu amo. Então, por exemplo, essa montagem dos condimentos mesmo, ela tem um padrão que é a data de aniversário dos fundadores desse café. Então, todo Nossa. colaborador, quando ele entrar, ele vai seguir essa história, né, esse padrão, porque é esse tipo de coisa que vai pegando e é essa paixão que você vai colocando. Porque você só de chegar e falar assim, não, tem que ser excelente, você tem que ser o melhor, você tem que seguir todas as fichas técnicas, vai lá e beleza. Aí o cara Mas lê, o que que é o lê, melhor, né? então, aí ele lê, cara, e aí ele não decora, ele não entende o porquê, ele não vê necessidade. Aí você fala pra ele, você tem que pegar o Sanity Quais aqui, você tem que utilizar esse produto, porque esse produto é que tem que usar nessa área, mas por quê? Qual a importância disso? Por que que eu não posso pegar aqui o balde de água e jogar aqui e resolver tudo? Né, que são os processos de cozinha interna, né? Quem tem cozinha interna e sabe aí sobre a questão das vigilâncias e algumas normativas, entende o que eu estou falando. Então, você tem que implantar esse amor, né? Essa paixão. E aí, falando sobre paixão, você comentou lá sobre a questão do madeiro, que eu queria chegar nessa questão do madeiro também, que é muito importante. Cara, eu estou tentando me administrar aqui com o horário, tá? É muita coisa. Mas pode ir com calma e depois eu faço as perguntas. Beleza. E aí, depois que eu passei por esse processo do Outback e fui até a Energy, eu recebi a proposta para o Madeiro. Tinham os headhunters fazendo captação, e foi uma, duas vezes, eu recusei de imediato, não era meu foco. Mas o tempo foi passando, e o Outback ele deu uma parada nas expansões, nos crescimentos. Eu estava no People Plan para me tornar sócio dentro do Outback. E aí você tem aquela ansiedade, né, da sua carreira, e você tem, igual eu tinha, né, hoje é meu amigo incrível também, o Fernando Pons, que era um dos proprietários, que é um dos proprietários hoje do Outback, né, um dos sócios, e é um cara assim, meio metro de altura, 1,5 m, careca, parece um, parece um gnomo. Acho que ele vai ver essa live depois. Mas ele é um cara extraordinário. Foi consultor do McDonald's durante 20 anos. Então, assim, é aquele cara, sabedoria em pessoa, Legal. sempre muito consciente na fala dele, né? E com ele eu aprendi uma coisa que fez uma grande mudança em tudo. Você vê, eu acabei bitolando muito com o Outback. E para mim, o Outback era só o Outback, né? Para mim não existia outra empresa, para mim não existia outro processo. O processo perfeito era o Outback, porque eu me aprofundei tanto, eu mergulhei tão fundo que eu achava que nenhuma outra empresa superaria, né? E eu tinha isso aqui, cara, eu era aquele cara mesmo assim que ficava 2, 3 dias direto na operação. Inventário, Nossa. eu ia lá, Vivia o Outback. eu trabalhava o dia inteiro, aí de madrugada ia fazer inventário, no outro dia estava na abertura, e sabe, sabe, se mergulhei mesmo, era esse tipo de profissional, né? E assim, aí ele falava isso, ele falava assim, gordinho, eu confio muito em você, você é um cara, meu braço direito e tal. E aí, quando veio isso, ele me falou assim, olha, já vieram atrás de mim para chamar você. Por que você não olha? Por que você não vai? Por que você não avalia? Eu falei, Pro não, Madeiro.
Eu falei assim, não, ele, não, cara, carreira, você precisa alçar, expandir seus conhecimentos, você precisa ter outros horizontes e se alimentar de outras informações, né? Você precisa crescer também como profissional, né? E, cara, aquilo eu fiquei assim, né? Falei, uau, como assim, né? E aí veio o terceiro convite do Madeiro, e aí eu fiquei um pouco assim, aí conversei bastante, dessa vez eu dei bastante atenção, e aí falei com ele, aí ele falou, cara, vai, e aí eu dei um pé atrás, até que veio o quarto convite. Aí no quarto convite não teve como não, a proposta foi muito boa e a oportunidade em si foi também extraordinária. Só que foi em meados de setembro e outubro. E para o segmento de restaurantes é um período bem crucial, né? Então eu fiz um acordo com o Madeira de deles segurarem essa oportunidade, se caberia, né, até janeiro, para eu concluir, né, esse período meu de trabalho no Outback. Com isso, eu treinei o sucessor e dei aquele apoio para o restaurante que precisava, né, ali naquele período tão crítico. Por E que, vale, desculpa, que é o período crítico? Eu não entendi. é o período que tem o movimento cresce muito, né? Ah, Então, por exemplo, eu vou falar em números aqui. Você sai de um faturamento de 1,2 milhões e ia para 1,8 milhões, 1,9 milhões. Dezembro, 2,100 milhões, entendeu? É esse fim tipo de de ano, né? faturamento de uma loja, entendeu? De 600 lugares, que é a Aricanduva onde eu estava. E então assim era uma logística muito muito complicada, né? Então aquela questão que você falou no início, como que faz essa engrenagem, ela precisa Funcionar. ser perfeita. E aí você, por exemplo, esse é um período do ano que você não contrata, né? Dentro do A Outback, é equipe tem que lógico, estar dominando tudo, né? salva salva várias exceções, né? Até para eu não sair aqui como né, dizer assim, é regra, não, tem exceções, mas é um período que normalmente você não contrata, é um período que normalmente você já deu todo o treinamento que tinha que dar, né, e a parte mais pesada ela já aconteceu durante o ano e você preparou sua equipe para esse momento, né? Então você Então, contrata um pouco antes desse período, vai treinando, porque vai essa treinando. sazonalidade aí você já está preparado. E é um período também que você normalmente não dá férias, né? É um período que a turma também não entra de férias, é outubro, novembro, dezembro ali, e dependendo de algumas regiões do país, janeiro também, né? Essa logística muda. Então você tem a equipe full time ali, equipe 100%, e aí você tem que girar todas as escalas, né? Por conta do segmento de A e B, você opera de domingo a domingo, então você tem que fazer um giro de escalas, aí você tem várias normativas, aí cada estado tem sua regra, né, sua CLT, seu acordo sindical, então Uhum. você tem que adequar isso. Isso é uma questão que tem que se observar muito, né? Então eu mesmo eu trabalhei em São Paulo, aí de São Paulo fui para Curitiba, fui para o Espírito Santo, Natal, e cada região, cada local tem seu acordo sindical, tem suas regrinhas e você tem que Convenção. se adequar. Então, não adianta. Se você está em Brasília, cara, e você é o mestre ali do processo, se você mudar, você tem que se adequar, você tem que estudar, você tem que se adequar ali para a coisa poder rodar e fluir. E aí, quando veio esse quarto convite para poder ir para o Madeiro, eu aceitei, né? Fiquei até o final do ano, até o dia 31 de dezembro, dia 1º de janeiro, já estava partindo para Curitiba para iniciar meu treinamento lá de gestão, né? E como sócio gestor. E aí eu fiz uma imersão também no Madeiro, treinamento pesadíssimo, assim, de imersão, 6 meses. E aí eu vou falar para você, aí a chavinha fez assim, ó, virou. Porque essa questão sobre logística, estrutura, processo, treinamento, cara, tudo que você imaginar de back, tudo que fica por trás, tudo que acontece lá atrás para poder o atendimento ser perfeito, para a comida no prato do cliente ser perfeito, para que o processo de receber uma conta, um processo de lançar um pedido ser perfeito, aí eu falo para Que você que aí eu legal. vi realmente um negócio diferente, diferenciado. Para você ter No ideia, Madeiro. olha, no Madeiro. E aí, para você ter ideia, o que que é estrutura e o que que é compromisso e aí o que que é paixão,
né, daquele cara incrível que é o Júnior, né, o Júnior Duski, que é o presidente, CEO hoje do Madeira, e é um cara... Aquela historinha lá do Fale Comigo, lá, o Fale Conosco, que ele dá o telefone dele, isso é real. Isso é real. Se você mandar mensagem pro número que está no cardápio dele lá, é ele que vai te É responder. dele Ele, mesmo. o Júnior, Júnior. E ele manda Não deve áudio para parar, você né? poder ouvir. Cara, eu não sei como ele administra isso. É assim, e ele te responde mesmo, ele vai te responder. Se você for um funcionário, ele vai te responder. Se você for um cliente, ele vai te responder. Lógico que ele não dá aquelas respostas longas, é sempre muito curto, mas pela resposta você consegue ver que ele leu a sua mensagem, ele raciocinou, ele pensou nessa, ele te trouxe uma solução. Quando é algo muito técnico, como é algo, aí ele te encaminha para o departamento, mas ele fala: olha, Thiago, vou te encaminhar. Depende, olha, Mariana, te peço desculpa, vou melhorar, minha equipe vai resolver. Mas, ó, o fulano de tal, então, exemplo, se você mandar uma reclamação, mandar uma sugestão para ele, ele vai te responder. Vai encaminhar. Que legal. Aqui o pessoal achava que, eu mesmo fui um dos que achei, não, isso aí é uma secretária que responde. Não, cara, é o Júnior mesmo. Até quando eu vi ele realmente fazendo, numa convenção e respondendo, e até para mim, ele respondeu mensagens e com a voz mesmo, eu falei: o negócio é diferenciado. E aí, durante 6 meses, eu fui contratado para ficar dentro de um alojamento, né, de uma hospedagem do Madeiro, e recebi meu treinamento. E nesse inicial mesmo, eu não executava a função, eu estava ali, recebia meu salário, recebia a Aprendendo. minha refeição só para aprender a estrutura do Madeiro, né? Mas porque você já entra no cargo alto ou todo mundo que entra lá já. Qualquer etapa, qualquer processo. Eles têm um centro de treinamento em Curitiba, o centro de treinamento do Madeiro, e é todas as áreas, qualquer departamento, qualquer colaborador, de qualquer função, qualquer nível hierárquico, o processo é o mesmo. Eles fazem a imersão, eles bancam essa viagem desse colaborador para Curitiba, faz a imersão de treinamento, desenvolvimento, filosofia, metodologia, aprimoramento, e aí te envia e te encaminha para uma operação, né? E aí esse processo ele é caro, não é um processo barato, mas é onde realmente dá resultado. Ele justamente, lógico, não vamos ser hipócritas, né? Porque aí a gente vai levantar as questões que se ele não tivesse investido tudo que ele tem hoje, porque na realidade o Madeiro pode-se dizer que ele é autossuficiente. Ele tem a cozinha central, ele tem as fazendas, ele é praticamente autossuficiente. Se já não, já está assim. Então, mas a questão do material humano dele é muito bom. A equipe é muito envolvida. Se você for num restaurante Madeira e se você conversar e falar com as pessoas e conhecer um pouquinho da história delas, você vai ver que as pessoas são muito gratas. A palavra é essa, gratas. Elas são felizes, porque o Madeira ele dá muita oportunidade para as pessoas de regiões carentes, isso, né, independente de qualquer caso, né, ele busca, por exemplo, vai lá no interior da Bahia com uma equipe de captação, de RH gigante, essa equipe chega na cidade, vai no Cine, vai em todos os departamentos de contratação e começa um processo de seleção pesado, sabe, assim, e aí entrevistando, falando, conversando, analisando o perfil, né, e aí, vamos supor, a pessoa lá não tem o segundo grau completo, não tem o primeiro grau completo, não tem, então eles o direcionamento para aquela pessoa, muitas vezes não encaixa naquele momento, né, daquela busca, mas dá aquele feedback: olha, você precisa desenvolver, você precisa melhorar, mas não desanima, continua, né, é uma coisa que o Júnior, eu aprendi isso muito com ele, assim, né? Ele não dá nada de graça pra ninguém. Nada. Tá certo, senão não valoriza. Ele não dá nada de graça pra ninguém, não. Tem uma troca. Depende da necessidade, claro, né? Tem uma troca ali. Então, ele dá um emprego, mas você tem que estudar. Tem que estudar, você tem que ter uma Legal. qualificação né, e aí ele tem um perfil, né? Então as pessoas se encaixam naquele perfil, elas se esforçam, vai lá dá um jeito e se encaixa naquele perfil e vai entrando dentro de uma dele e vai seguindo as oportunidades, né? Essas 4 horas de intervalo que eles têm durante a jornada é para se dedicar aos estudos. Dedicar o estudo e evoluir, né?
Então, por exemplo, Lavar roupa. ele tem uma estratégia que eu acho extraordinária. Então, por exemplo, esse jovem, né? Esse jovem de 18 a 25 anos, ele vai para Curitiba, ele recebe um treinamento e ele é enviado para uma outra região para ele poder focar no trabalho e no estudo dele, né? Então, ele tem uma série de regras no alojamento, ele tem uma série de regras assim dentro da empresa, tá? Legal. É, desculpa as pessoas aí que são contra o militarismo e tal, mas mas Educativo. é bem Verifica se aquele não tem regime, drogas, né? é um regime bem assim, sabe, assim, bem do exército mesmo, assim, é tipo o pai e a mãe, assim, ó, no pé do cangote do caboclo, assim. Então é proibido o consumo de bebida alcoólica, é determinantemente proibido o consumo de drogas, né? Então, assim, são regras, moradia masculina, moradia feminina, feminina, né? Então, Tem um dia assim, de folga dele para ele visitar os pais, né? tem na verdade tem um dia de folga dele para ele fazer o que ele quiser, entendeu? Respeitando o ambiente comum, respeitando As a regra, regras. ele faz o que ele quiser. E então assim, e lógico, né? Com isso ele enxuga o label, né? Aí vamos entrar agora um pouquinho mais na parte técnica. Então ele enxuga o label e ele tem um retorno muito maior. E por isso que a Enxuga empresa o não. label, desculpa, eu não conheço esse termo. Ele gasta menos com pessoas, né? Então vamos supor que ele. Entendi. Que ele cuida, ensina, incentiva e as pessoas crescem dentro do madeiro. Não é só isso, não. É estratégia mesmo, vamos na ponta do lápis. Exemplo, você tem um Entendi. restaurante que você precisaria ter 60 pessoas, um exemplo, né? Você precisaria ter 60 pessoas para tocar ele, para operar ele, por conta de atendimento e toda a equipe de base de apoio ali. Quando você tem uma estrutura como essa, onde esse colaborador abre e ele sai para um intervalo de 4 horas, por exemplo, esse colaborador ele retorna depois. Então ele faz parte Fica do mais tempo. fechamento, é o pré-fechamento dele. Então você está reduzindo consideravelmente a equipe também, esse gasto. Então você sai de uma equipe de 60, você cai para uma equipe de 40, 35. Se você colocar na ponta do lápis salário, mais custos empregatícios com esse colaborador, é um valor muito alto, que lá É, no final, passagem, né? lá no lucro real, lá no EBITDA, né, como muita gente gosta aí de falar, isso é um senhor saldo. E aí você tem N outros fatores também, que aí você vai economizando, vai enxugando, vai apertando, vai analisando, e aí você vai encontrando os gargalos, vai encontrando as necessidades. E aí que é onde que entra a questão dele, que é essa questão da gestão, né? O treinamento com a gestão, e para mim foi muito, muito bacana. E aí eu venho já trabalhando nessa parte de crises, né? Identificar crises, identificar problemas e solucionar problemas, né? Eu ganhei um prêmio em Vila Velha, eu ganhei um prêmio de qualidade em Vila Velha, né? A operação ela dava negativo lá. E assim, uma empresa desse porte, né, para o pessoal entender, é realmente um negócio surreal, tá? É um negócio assim que às vezes você não acredita. Quando a gente é pequeno, né? Igual agora eu tenho feito algumas consultorias para empresas pequenas e você muda muito a sua mente, muda muito os processos. Mas uma empresa desse porte, ela pode manter uma empresa, ela pode manter uma unidade que não dá lucro, mas essa unidade, ela fortalece a marca, né? Então, ela propaga a marca, ela propaga o nome da marca, tá? As empresas grandes, elas acabam fazendo isso. A não ser que seja um impacto tão profundo que tem que fechar a operação. Mas lá não era algo assim tão profundo. E aí, ela dava ali o resultado negativo, e aí uma das estratégias que nós utilizamos lá foi essa questão com pessoas. Nós enxugamos mais ainda o quadro, melhoramos a performance de treinamento, melhoramos a performance evolutiva de cada colaborador, né? E nisso a gente foi enxugando. Aí, lógico, aí eu abria o meu DRE ou o Pianel e, e aí eu ia analisando linha por linha, né? Então, você perguntou, né, sobre essa questão de como fazer uma gestão eficiente e tal, e a gente fala sobre aquela questão de tem que ter paixão, tem que ter motivação, mas também tem que ter esse conhecimento técnico e aplicável, né? Então, saber realmente aonde você está gastando, por que está gastando, né? E é necessário ou não é, como melhorar, como reduzir custos. E ali foi um trabalho assim. E aí eu lembrei lá do Outback.
Mas aí dessa vez foi sentado atrás de um computador, com planilhas abertas, com 500 páginas assim no colo e analisando linha por linha, né? Conta de energia, aluguel, condomínio, água, colaborador, auxílio, tava auxílio maternidade, não tem, porque gasto com uniforme, gasto com enxoval, que era uma curva alta, então implantamos a lei do não quebrar, sabe? Então não tinha-se todo um cuidado para não quebrar a louça, para não perder, para não jogar fora, porque muitas vezes, você vê, ó, eu fui um cara que metia a mão no lixo mesmo, do meu DML, né, dentro da minha área de dish, de DML ali, para ver se estava indo algum talher pro lixo, porque acontece, né, em restaurantes grandes, a galera tá ali, e às vezes um talher, eu fiquei ali, ia lá, metia a mão e falava com a galera e mostrava, e eles tinham, né, e é lógico, né, antes de mim teve uma gestora também que fez um trabalho muito legal, e eles tinham essa consciência, né, do valor das coisas. A minha equipe lá de Vila Velha sabia quanto que custava um copo, quanto que custava uma colher, quanto que custava uma Que faca. legal. E a Isso gente é ia somando importante. isso, ia mostrando quanto que custava, entendeu? E eu falava real para eles, falava assim, gente, a gente já dá negativo e a coisa não tá bonita pra gente, a gente precisa melhorar, senão a gente perde o emprego e cada um depois volta e não tem o que fazer. Porque, por mais que seja grande, mas quando tá dando negativo, 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 às vezes não compensa, mas, né? Aí é uma questão Claro. que a empresa avalia. E aí nós fomos melhorando, buscando, e assim, trabalho de formiguinha. Quando você olha um custo como esse, você fala assim, pô, Thiago, mas um copo custa R$ 4 e eu tô negativo em 7% do meu faturamento total. Cara, é esse R$ 4 mais R$ 1 de uma colher, mais, sabe, assim, Vai é esses somando, né? custos, vai somando. Então, por exemplo, A Renata falou, eu embalagem. faço isso para saber o custo, pois parece que é pouco, barato, mas tem um custo, né? E somando, Sim, as pessoas têm essa noção de valor, não é só um copo, mas é um custo por trás daquele copo. Excelente. ó, Arrasou, uma coisa Renata. que eu mudei, uma coisa que eu mudei também lá, que foi muito legal, foi a questão da embalagem. Então, os fardos vinham grandes, né? Fardos grandes que ficava disponível. E aí eu comecei a criar pacotes do plantão, né? Então eu peguei um relatório meu mensal e analisei dia a dia de quanto que eu tinha de embalagem de viagem que saía naquela prospecção, de uma segunda-feira, uma terça-feira. E nisso eu fui criando uma tabela com mais 15% de embalagem. Então tinha dia que eu tinha 10 embalagens quadradas lá, que é uma embalagem grande de isopor, né, para refeições, porque não tinha necessidade mais do que isso. E a gente foi controlando o nosso estoque, nós fomos diminuindo a quantidade de entrada de pedidos, porque a gente parou de desperdiçar, paramos de estragar a embalagem, guardanapo porcionado, sabe? O saquinho que você olha e fala assim, esse aqui é 10 centavos, é 50 centavos. Mas às vezes, né? Então, e a empresa tinha uma regra da quantidade a ser servida na mesa, tinha um padrão, e você vai se perdendo. Então, às vezes você. E é muito interessante. Para quem é dono de restaurante ou trabalha na área do food service, existem processos que é o seguinte, que é uma coisa que estou fazendo lá no Aromas, quem quiser lá conhecer vai ver isso, que é a montagem do prato e o que compõe aquela montagem. Então, você faz um estudo, você analisa e você percebe que você vai utilizar 2 sachês de açúcar, por exemplo, tá? 2 sachês de açúcar para aquela bebida. Só que o seu colaborador, ele não está tão apaixonado, ele não está tão interessado, ele não está tão focado. Aí ele começa a colocar 5, 6, 4, né? Aí você fala, poxa, mas o custo do sachê de açúcar é tão pequeno. Até a hora que você soma todos aqueles extras sem necessidade, porque uma vez que ele vai para a mesa, estragou, o cliente pegou, você não consegue reutilizar de novo. E aí você faz a soma total. Então, lá em Vila Velha, foram todos esses processos, trabalho de formiguinha, linha por linha, muita dedicação, conhecimento. E outra, eu não sabia tudo, tá? Então eu buscava muita informação com colegas, eu perguntava bastante, falava, cara, e aí, como é que você está fazendo? Como é que você está gostando do resultado? Colegas de outros restaurantes, amigos.
Eu cheguei a incomodar a Mônica Ratano inúmeras vezes para entender o que que ela. A Mônica trabalhava no Abratio e entender como é que ela estava fazendo lá, me conversando, trocando ideia, meus amigos do Outback, Fernando Pons. E aí eu tinha uns amigos no Madeiro que foram comigo, da minha turma de formação lá, Ivan, It, e esses caras, assim, a gente trocava muita figurinha. E aí um Que colega estava legal. fazendo algo certo e a gente trocava. E a troca de experiência, eu não tinha vergonha de perguntar. Até Cada um hoje eu não aprende de tenho, um na jeito, realidade. né? A gente aprende todo dia, entendeu? Então, assim, e aí foram essas somas que no resultado a gente conseguiu gerar um resultado positivo. E aí foi o primeiro mês, segundo mês, terceiro mês eu ganhei o prêmio de qualidade. E aí isso é um Que reconhecimento legal. nacional que tem. E foi muito bacana, né? Isso mostra, né, como que uma equipe, que na realidade o que eu fiz foi dar o norte para eles. Mas quem fazia realmente as ações era a minha equipe. Entendeu? Tinha momentos que eu tinha que dar uma de louco. Ir lá no lixo e sair com um garfo, assim, de dentro do lixo. Aqui, R$ 4,65. Entendeu? Dava de doido, assim. Entendeu? Então, mas era assim, né, que eles iam entendendo. E aí disso eu Mas fui como pra. que. Aí, cara, Pode falar, desculpa. não, aí é a história. Aí disso eu fui pra Natal, e fui pra Recife. Aí veio pandemia, voltei para Brasília e agora estamos aqui. Agora eu estou fazendo consultorias para novos restaurantes e áreas de A e B e novos negócios, não só restaurante. Você até me perguntou, né? Você falou assim, mas é só restaurante? Não, cara. Se quiser abrir uma empresa de estética, eu falo que eu entro e eu falo assim, eu dou conta. Porque 70% são números e processos. Você entendendo isso, o brilhantismo, o detalhe, né? A parte estética lá, né? A preocupação de uma pele, aquilo ali eu vou ter que aprender. Só que aí eu não vai ser eu que vou lá fazer a formação. Então eu vou me unir a um profissional especialista da área, né? Ou o cliente contratante, que é um especialista da área. Nisso a gente vai unir as forças e vamos fazer o negócio acontecer, entendeu? Mas o processo, a Top. receita é igual para qualquer tipo de negócio. Eu estou até com uma pergunta aqui sobre a diferença dessa cultura de visão para o cliente do Madeiro e do Outback, né? Como que funcionava esse treinamento? Porque você falou que o Madeiro ele busca muito uma eficiência e já o Sim, sim. Outback, o objetivo é a vida, né? Então, É. como que isso funciona em cada detalhe para que ele entenda que ele está ali para dar um bom atendimento, mas que ele prioriza a eficiência no caso do Madeiro? Uma coisa que a gente tem que entender é que assim, cada empresa ela tem sua particularidade e é isso que faz ela destacar. Então, o Outback, por exemplo, cara, você vira o melhor amigo do atendente, do waiter. Ele vira seu brother, seu irmão do coração, ele te abraça. Se estiver passando o jogo da seleção brasileira, vocês vão pular junto, né? No Madeiro, não. O Madeiro não passa nem o jogo da seleção, porque o foco ali é você, é o cliente, é a eficiência, a sua refeição, né? Então, o colaborador ele não tem essa liberdade. Só que se você imaginar o atendimento do Outback dentro do Madeiro ou o atendimento do Madeiro do Outback, são coisas que não casam, porque o negócio foi construído nisso. Então, assim, eu não vejo o Outback, até mesmo porque por ele ser um casual diners e ele ter essa estrutura e essa é a cultura dele formalizar. Se isso acontecer dentro do Outback, o Outback fecha as portas. Porque você vai pelo Outback por conta do atendimento e, logicamente, por conta da qualidade da comida. Mas é assim, ó, o Salim falava muito isso, né? Você vai pela qualidade da comida e volta pelo excelente atendimento, É, né? Eu é uso verdade. as pessoas que me conhecem hoje me escutam falar duas frases constantemente. É um mantra meu. Terminar bem é mais importante que começar bem, né? Então quando eu concluí o meu ciclo, todos os meus ciclos como eu fiz no Outback, eu sempre fiz da mesma maneira, sempre concluo de forma honesta, sempre deixando a porta aberta para eu começar um novo ciclo. Eu tenho essa consciência. E uma coisa que o Salim falava que o cliente, né, ele se apaixona pela empresa quando aquele lugar, aquele restaurante, ele se torna uma extensão da casa dele. Então eu falo Que isso legal. constantemente.
Então, quando você vai para um lugar, para um restaurante, e você se sente em casa, é wow. Você vai É. naquele lugar sempre, cara. Não tem nada melhor que a sua casa, o aconchego da sua casa, sabe? Prazer de estar em casa, entendeu? Assim, é esse sentimento. Então, o Salim falava muito isso. Então, o Outback, ele te dá isso. E no Madeira você tem isso também, só que de uma forma muito séria e muito objetiva. Então, por exemplo, os processos dentro do Madeira, para dar errado, cara, tem que ser uma coisa muito assim, fora da curva. Porque, por exemplo, tem os passos do atendimento, os passos para anotar o pedido. Então, assim, sabe, assim, muito certo. Para poder errar lá, sabe, tem que ser uma desatenção, alguma coisa muito grave para poder acontecer. Porque eles seguem a risca ali, sabe, o primeiro atendimento, lançar o pedido, sabe, fazer a confirmação do pedido, confirmar a bebida. Lá dentro, o pessoal segue a risca as receitas, é tudo muito igualzinho, tudo muito perfeito, sabe, assim, executando com perfeição. E essa Tem questão do alguém foco, verificando isso. e essa questão do foco do colaborador não ter essa liberdade com o cliente, né? É até mesmo para que ele possa manter o foco. Eu até comentei, dentro de se você pegar um restaurante do Madeiro e pegar um restaurante do Outback com a mesma quantidade de lugares, você vai perceber que no restaurante do Madeiro você tem uma quantidade muito menor de funcionários, colaboradores, do que no do Outback. Porque o colaborador ele está ali focado, né? Então, parece ser engessado, mas você come mais rápido, né? E você tem uma comida praticamente perfeita, né? Então, eu falo vez de casa. Ô, Thiago, mas eu tive uma experiência ruim. Cara, sempre vai ter algumas coisas assim fora da curva, né, que às vezes acontece. Mas, no geral, lá no Madeira você tem essa questão mais séria, mais objetiva, qualidade perfeita da comida, assim, o mesmo sanduíche que você come em Natal, você come em Brasília, você come em São Paulo, você come no Rio de Janeiro, a mesma Padrão. gramadura, tudo. Agora, aquele calor, aquele carinho, aquela emoção do você ficar 2 meses sem ir no restaurante, quando você voltar, o atendente fala assim: o que aconteceu com você? Você sumiu? Você não vem mais. Cara, isso também não tem preço, e a forma como o É. Outback faz isso é ímpar, né? Eu nunca vi ninguém fazendo igual. Eu, O eu João como falou que é consultor. experiência, né? Viver a experiência. Eu hoje, como consultor, eu tento emplacar isso, mas eu vou falar para você, não é só ter a ideia, não é toda uma cultura por trás daquilo, né, que tem que vir desde a base, desde o fundador, né? Eu digo, por exemplo, sobre os novos empresários do ramo, tá? Para quem está abrindo restaurante, hamburguerias, né? Principalmente hamburguerias. Vou dar uma dica aqui. Se joga na operação, amigão. Sabe? Realmente entende o que você está fazendo, entende o negócio que você está pagando, entende o que você está investindo dinheiro. Não, simplesmente investir o dinheiro sem entender o que está acontecendo lá dentro, sem entender qual é a dificuldade do seu colaborador, e você ficar parado assim, bração cruzado e por Não que que tem deu errado? credibilidade, né? Por que deu errado? Por que, né? E não saber o que está acontecendo, não saber a dificuldade do processo. Cara, isso daí realmente é um negócio que não vira, não vai para frente. Pode te dar um dinheiro momentâneo, mas vai chegar uma hora que vai se perder, né? Então, realmente você entrar, mergulhar lá dentro, saber cada etapa, cada processo, por que que o cliente não está gostando, sabe? Assim, ó, porque tem gente que só analisa a reclamação pelo Instagram, né? Instagram e Facebook. Mas ele não tá lá na operação para entender. Sempre tem uma reclamação, ó, minha comida tá fria. Fria, fria. Aí o cara chega na equipe, seus incompetentes e tal, essa equipe, não sei o quê, essas comidas frias, vocês têm que ser mais rápido, rápido. E às vezes não é que a equipe tem que ser mais rápida, nada. Às vezes é simplesmente uma estufa melhor, ou uma chapa melhor, Equipamento. ou abrir espaço dentro da cozinha para que os colaboradores possam se mexer melhor, se locomover melhor. Às vezes uma pinça, cara, eu falo porque eu vivi isso. Às vezes uma pinça, porque às vezes o colaborador da sobremesa está usando a pinça, que o cara da chapa está usando a pinça, que o cara da salada tem que usar. E aí fica um Atrasa esperando pelo tudo. outro, entendeu? Às vezes é o investimento de R$ 3,78, entendeu? Uma piscinha pequena, assim, ó, de R$ 4, de R$ 5. Às vezes, aí fica assim, aqueles colaboradores assim, ó, quem que vai usar a pinça agora, sabe? Então são essas coisas. Então isso, E a isso comida só esfriando. é. E aí, sabe aquela velha historinha assim, o olho do dono engorda, sabe, assim, o seu gado? É isso. Entendeu? E sem falar o quê? Credibilidade. Kalien Entendeu? concordou.
É. E Mas é cria, né, essa credibilidade. credibilidade fazendo, ensinando. E aí, assim, ó, Excelente. já me perguntaram, eu já tive uma situação como essa e me perguntaram assim, Thiago, pô, mas, cara, eu quero fazer isso, mas eu não tenho capacidade técnica, eu não consigo entrar, eu fico com medo de entrar e atrapalhar, e atrapalhar os meus meninos. Cara, então sabe o que você faz? Vai lavar louça. Ó, Ajuda, né? melhor lugar para o dono de restaurante que não sabe o que fazer e quer dar uma força para a equipe, quer ser honesto. Cara, vai lavar a louça. Porque eu vou falar para você, o dish, né, ou DML, ou a área de lavagem, ela é um dos fatores que mais travam o processo dentro de uma cozinha, entendeu? Então, quando você tá ali, cara, você vai ali para dentro e você começa a lavar a louça, aí você chega ao seu colaborador e começa a colocar os utensílios para ele, pergunta como ele está, pergunta se ele está bem, pergunta se ele está precisando de alguma ajuda, abastece a área dele, porque, por exemplo, você tá lá com o seu chapeiro, com o seu hamburguero, sua linha quente, o cara tá no desespero, entrando comanda, 50 comanda, 40 comanda, 60 comanda, e o cara assim, aí você tá olhando que a carne vai acabar, então abastece para ele, entendeu? Oferece uma água Ó, para ele. O cara fez alguma coisa se errada, não é no preocupa com momento. ele. O cara fez uma coisa errada, cara, conversa depois, deixa o cara concentrado. Então, assim, porque, igual, eu tive a experiência da, poxa, KDS, né? Que são as telas dentro da cozinha e você trabalha com touchscreen. Isso é uma lindeza. Mas hoje, 1%, 2% dos restaurantes no país tem isso, cara. Não é? Então vamos botar o pé no chão, né? Todo mundo que vai ter condições para isso. É lá cuspindo comando, é gritando para linha quente gritando com salada, sabe assim? Então, nessa hora, o dono quer chegar e gritar, falar que tá uma bosta, falar que não sei, desculpa a expressão, mas é a realidade da cozinha. Sabe, reclamar. Cara, não é isso. Aí você não tem credibilidade, amigão. Você não adianta. Não adianta você ter o dinheiro, bancar, falar, sendo que você não sabe o porquê que tal processo tá errado. Entendeu? Traz Ou, soluções, né? é, Fazendo. porque assim, na hora que você entrar e você vê que por causa de uma pinça o seu processo tá errado, a sua comida tá fria, aí você começa a falar, pô. Porque eu falo, é caro você pegar uma lista de enxoval. Então, eu mesmo, quando eu faço as listas aí pra turma, é um baque mesmo. Aí a primeira ação é, não, vamos reduzir, porque não tem dinheiro, não tem dinheiro. E eu sei que é complicado, mas na hora do pega pra capar, na hora que falta aquela pinça, aí você vê que não era tão caro, entendeu? Mas lógico, tem que ter uma coerência, porque também tem uns chefes de cozinha que, pelo amor de Deus, eles querem pinças de ouro também. Chefes de cozinha também tenho noção. Ah, uma dica também para gerentes, assistant managers, assistentes, chefes de cozinha, pessoas que estão ali no cargo de confiança com sócios operadores, administradores e empresários. Cara, seja parceiro mesmo, sabe? Assim, alivia um pouco do peso, entendeu? Então, assim, ó, tô vendo que tá faltando tal item, faz uma lista e fala assim, chefe, ó, tá faltando por isso, sabe? Vai trazendo soluções, sabe? E cuida das pessoas. Gente, a gente precisa cuidar da equipe, tá? Cuidar da equipe. Eu te garanto uma coisa, você tem uma pessoa enganjada, uma pessoa comprometida, que quer fazer aquele negócio, ela vale mais do que uma pessoa com um conhecimento técnico super avançado, super experiente, mas que é totalmente desmotivada a estar ali. Isso é legal, né? Ó, a Renata falando que oferece água, se preocupa, conversa, são vidas, né? Isso é muito Sim, legal, porque a pessoa entende que tem essa preocupação com ela e ela consegue entregar maior, consegue entregar mais. Isso é muito legal. E essa questão dos processos eu achei legal porque você falou que o Salim, que é o dono do Outback, é verdade. conhece todos os processos, todos os drinks, o que que vai, né? Cada cardápio, e tudo isso gera nele uma credibilidade para cobrar, para explicar por que que aquilo ali funciona daquela maneira, né? E se não, melhorar também, né? A gente faz e aprende fazendo, identifica esse gargalo aí na prática. Se a espátula tá ruim, eu vejo ali na prática. Excelente dica, muito bom, Thiago. Uma coisa do Salim que era incrível, e não só do Salim, do Juni e de outras pessoas, lógico, ele tem uma equipe que faz essas coisas para ele. Quem estiver me escutando aí, que você que é o dono do seu restaurante, cara, você não.
deixa eu te falar aqui, né? Porque aí depois eu falo assim, não, o Thiago falou, eu tenho que ficar 20 horas dentro do restaurante e eu tenho outras coisas para fazer. Não, não, não é só isso. É se envolver com a equipe, realmente entender a dor da sua equipe. Também, lógico, cara, não ceda para todo chororô, beleza? Nem tudo é flores, nem tudo é lindo, maravilhoso. Eu sou um cara bem linha dura com a equipe e a gente sabe, essa turma aí também, na hora que começa a Exigente. chorar, a gente tem que, né, às vezes, né, fechar os olhos para algumas coisas. Mas não é isso, tem que ter um equilíbrio. Mas sabe assim, ó, tá lançando um prato novo? Para 15 minutos, pega a ficha técnica, lê a ficha técnica, entende o que tá acontecendo, entende o pop. Porque quando você for falar pra sua equipe, você for cobrar, cara, pô, o cara vai olhar pra você. Era o que aconteceu comigo. Eu olhava pro Salim e falava assim: não acredito que você. Essa história do mop, limpar o chão, quem me ensinou foi o Salim, cara. Ele, o dono de tudo, o dono da porta, ele lá com o esfregão e fala, cara. E aí você para e você fala assim, aí você fica constrangido, que você fala assim, não, era eu que tinha que estar fazendo isso, me dá licença, por favor, entendeu? Então, quando você se coloca nessa posição para sua equipe, quando você vai passar um esfregão no chão para sua equipe, o cara vai olhar e falar assim, o cara que paga o meu salário está esfregando meu chão porque eu não consigo, entendeu? Cria admiração. Então, isso, exatamente, cara, sabe? É isso, é se envolver. E lógico, tá? Quem é gestor, eu vou falar pra você, o seu couro é mais grosso, né? É diferente da equipe da base, mas seu corinho é mais grosso e aguenta um pouquinho mais de porrada, né? Então, então vamos abraçar a galera que tá ali suando, dando o seu dinheiro, e enquanto você chega em casa, vai raciocinar, vai criar soluções para eles, vai motivá-los e principalmente treinar, tá? Eu acho que a palavra-chave é treinamento, tá? Treinamento, o porquê das coisas. Tá? É igual agora Sempre, né? nesse novo projeto eu sempre penso nos porquês. Até mesmo quem for lá me visitar nesse café, que eu vou ficar um bom tempo, quem for me visitar no café, peça o pudim, porque você vai conhecer a história da Rosa dos Ventos. A montagem do prato, a montagem do pudim é no formato de uma Rosa dos Ventos e tem uma história linda ali relacionada a viagens e que a gente montou ali, né? Se o João estiver por aí na live aí, ele vai falar, o João é. Na hora que você falou aí, acho que é ele. E o João é o meu chefe hoje que está lá desenvolvendo os pratos comigo. E aí ele fica assim, ele desenvolve e eu crio história em cima. Aí você fala assim, pô, mas o João trouxe essa história. Não, cara, você cria história. Então quando o cliente escuta isso, ele fica assim encantado, que ele fala, meu Deus, que legal, que sabe assim, que extraordinário. Para você, você pode falar assim, meu, que nada a ver, mas para o cliente, quando ele tem uma Isso história, quando ele, sabe, isso é é muito igual. legal. Aí hoje a mãe explicando para o filho dela, assim, né, sobre essa questão da Rosa dos Ventos, o norte e o sul. O menino foi comendo cada partezinha, tô comendo o sul agora, mãe. Não sei, aí, sabe, cara, virou um negócio, virou uma história, virou um Top. negócio legal. Isso é tão interessante que eu estava até vendo hoje um podcast da Chili Beans e ele falando o que que ele teve que fazer para se reinventar aí depois da pandemia, né? Então, ele sempre trabalhou em shopping, tudo fechado, e ele viu que ele só tinha óculos no e-commerce dele no site. E depois que Aham, ele passou a contar a história do óculos, do lado do óculos, os óculos que tem o vídeo da história daquele óculos, que ele é sustentável, os benefícios que ele tem, da onde surgiu, da ideia. Esses óculos venderam 70% a mais. Então, só o produto sem história não gera tanto engajamento, né? Já a aham. história não só para a pessoa fazer, mas para comprar, para tomar aquilo ali para si, nossa, faz muito mais sentido, muito legal. E outra coisa, cara, escuta o seu cliente, escuta quem paga a conta, tá? O patrão do empreendedor, do empresário é o cliente, entendeu? Então, escute, dê ouvidos, crie canais de comunicação. Aí vai ter alguns empresários que vão falar assim, ah, mas cliente é folgado, ele quer tudo de graça. Não, cara, não é isso. Ele é Filtra, exigente. sabe? Eu não digo assim, ele te dá a oportunidade de você ser melhor, É, entendeu? verdade. Se o cara tá te Se ele incomodando reclamou, tanto. alertou. Não, e outra coisa, se o cliente tá toda hora te incomodando, é porque você tá dando brecha. Um processo seu tá falho. Porque quando o seu processo está perfeito, o cliente senta, come e ele caça um problema. Ele caça. E ele não acha, cara. Aí ele elogia. Entendeu? E outra, se o cliente está reclamando, ele está te dando a oportunidade para melhorar, amigão. Porque assim, ó, quando
o cliente parou de reclamar, já era. Não Sumiu. volta mais. Não volta mais. Entendeu? Ou, pior ainda, quando o cliente não reclama, que aí ele some, ele para de consumir o seu produto e você não sabe o porquê. Então, ter e ainda mais agora, né? A gente está falando sobre pandemia, novas ferramentas, se reinventar. Cara, eu acho muito legal tudo isso. A gente tem que. Algumas coisas assim tem que se reinventar, mas tem coisas que é tão antigo e que a gente parou de fazer, que é esse calor humano, sabe? E estar próximo das pessoas, escutar. E aí eu falo com o cliente, com o colaborador e com todo mundo. E às vezes é só parar, ouvir. E aí, lógico, cria uma planilha, cria um KPI, mensura isso em resultado, avalia e traça um plano de ação, né? Mas é Top. isso, é ouvir. E o seu cliente está te dando os indicadores, ele está te mostrando para onde ir, entendeu? E, lógico, né? Aí a gente fala do couro grosso, né? Você é uma pizzaria e o cara fala que estava com vontade de comer um hambúrguer. Aí você tem que avaliar, né, como empreendedor, porque tem também empreendedor que quer abraçar tudo. Não, cara, defina muito bem na sua mente qual que é o seu negócio, o que que você vende, por que seu produto é fantástico, por que seu produto é o melhor, por que que sua pizza é incrível, porque você resolveu fazer uma pizza quadrada e o cara, não, mas eu só gosto da redonda, mas a minha é quadrada porque ela é fantástica por causa dessa história, por conta disso, daquilo. E vende o seu produto. Não ter o equilíbrio de quando vem uma crítica e analisar e falar assim, essa crítica ela tá me fazendo melhorar ou é porque o meu produto está quase sendo igual ao do o meu concorrente? Tá? Então é esse ponto que a gente tem que avaliar. Eu estou quase igual ao meu concorrente ou realmente eu sou tão diferenciado que eu preciso ainda melhorar um pouco mais? Então, tem hora que a crítica você tem que parar no peito e falar assim, não, eu confio no meu produto, eu acredito no meu produto. Mas para isso você tem que estar envolvido, você tem que estar enganjado, você tem que ter uma equipe que compra a sua briga, entendeu? Que segue a sua ficha técnica, que faz perfeito para realmente o negócio ser maravilhoso. Porque quando a gente desenvolve uma ideia, quando a gente cria uma ideia na nossa casa, na nossa cozinha, quando a gente fala, isso vai virar uma empresa, é você apaixonado, idealizando, sonhando, né, montando aquilo. E aí você vai colocar na mão de pessoas para fazer Pessoas. aquilo acontecer. Essas pessoas precisam estar assim, cara, apaixonado Isso como tem que estar você muito claro, né? e assim, e sabe assim, eu esqueci o nome daquele chefe, acho que ele é árabe, pô, esqueci o nome dele agora, me fugiu, que faz o lance do salzinho lá. Como é que é o nome dele? Ah, não, gente, eu não lembro, Eu mas é sei o quem chefe. é, da luva É o chefe, preta. o chefe lá do salzinho. Cara, olha que extraordinário, né? Aí o pessoal fala assim, o diferencial dele é o salzinho. Não, cara, aquilo ali foi um, um a mais, foi o que a mídia Um transformou. detalhe. Se lá atrás, os processos dele, ele bater no peito, ele falar assim, a minha carne é melhor, o meu processo é perfeito, eu faço diferente, por isso e por isso, não é um salzinho que vai tornar o produto dele fantástico. Ele foi um Aue que deu certo e virou uma marca dele, entendeu? Mas o processo dele interno é complexo e é rigoroso. Então, por isso que ele é o que é, o chefe que ele é, e os restaurantes dele são incríveis. Alguém falou É aqui, importante. é, eu acho que é esse cara aí mesmo. Eu não lembro, não Nurs. lembro mesmo o nome. Me Acho que ele é perdoe, de eu não lembro. Miami, não é? Que usa uma luva preta. Ele não usa mais a luva preta, agora ele toma cappuccino com borda de ouro. O cara agora tá em outro patamar. Inovou. Mas isso é legal, né? Porque o processo por trás de tudo isso que dá esse detalhezinho, né? Top, muito bom. Cara. Gostei. Se deixar a gente ficar a noite inteira aqui conversando, E vai realmente acho que você embora. tem muito a nos ensinar. Obrigada por ter aceitado o convite. E para a gente ir finalizando aí, queria uma dica sua, uma visão, né? Dessa identificação de gargalo, de pessoas, processos que a gente pode fazer aí para melhorar esse treinamento e tudo ser visto para o cliente, né? Porque o por trás dos bastidores é feito para que o cliente Aham. receba, né? O que que você Então, traz aí? assim, a gente fala muito em KPIs e a gente usa muitos termos assim complicados.
E algumas pessoas não conseguem entender. Cara, não tenha vergonha disso. A gente acaba utilizando esse tempo que a gente começa a usar tanto e você vai entrando nesse universo. Mas é bem simples a receita. Primeira coisa, para você que é empreendedor, entenda a sua estrutura, tá? Primeira coisa, entenda a sua estrutura. Anote tudo, ponha na ponta do lápis o porquê, o quando, o como e o quanto custa cada um desses processos. Sabe, faz a continha mesmo e, e avalia isso para tornar ele melhor. Então, um insumo melhor, um fornecedor melhor e um processo melhor. Quando você organizar isso, cara, sem muito. Gente, eu tô falando aqui, ó, papel e caneta, não precisa. Se você consegue jogar no Excel, legal, mas se você conseguir organizar isso, cuida das suas pessoas, cuida, sabe, Por daqueles corações favor. ali que, né, que pagam as contas, porque o seu colaborador paga a conta. Ah, mas ele enche a cara de cachaça. Não importa, amigo. Em algum momento, o seu exemplo, a sua postura, como você se porta diante Arrasa. da sua equipe, reflete muito. Então, se você é um cara muito louco, doidão, que chega bêbado no seu restaurante porque você é o dono, você vai ter um problema. Então, Influencia. se Faça uma porte, comunicação. né, se porte de forma coerente, como você quer que sua equipe se porte. Fale bem, né, seja educado, dê bom dia. Cara, bom dia, dê bom dia. Sabe, o cara que tá lá lavando a louça para você, o que tá lavando o banheiro, o seu chapeiro, seu gerente, cumprimente, pergunte como ele está. Não pergunta se ele já fez o checklist dele, pergunta se ele tá bem. Pergunta Se se preocupa com ele ele, quando, primeiro, né? pergunta, o cara que ficou 3 dias de atestado, pergunta se ele tá bem, se ele tá precisando de alguma coisa. Depois disso, aí você comenta, você já concluiu o seu checklist, você já viu se a sua área está abastecida, precisa de alguma coisa, fala lá com o gerente, fala com o subgerente, fala com o chefe de equipe. Sacou a diferença? O time, o tempo é o mesmo. O cobrar e se importar com a vida é o mesmo. É só uma diferença de importância. Depois, para lá no nosso cliente, primeiro, se você fizer isso lá atrás, eu te garanto, você vai ter uma equipe animada, motivada e apaixonada, que vai querer fazer o negócio acontecer para você. Cria um vínculo com o seu cliente, cria uma experiência. Como é que o seu cliente, cara, não importa se você tem um espetinho na esquina, se você tem um pub, se você tem um boteco, uma pizzaria, mas o que que você faz de tão incrível que o seu cliente vale a pena ele sair da casa dele, ir para o seu estabelecimento, fazer uma refeição, comer, beber uma cerveja? O que é tão gostoso, o que é tão bom no seu lugar que vale a pena isso? É o ambiente? É o atendimento? É a qualidade da comida? Cara, é a louça? É o tempo da sua comida? O que que é? O que que tem de tão diferente? E outra, Diferencial, né? por quê? Qual o porquê? Qual a história por trás daquilo? Gente, a gente tem que. Você montou um negócio, por quê? Que tempero é tão incrível? É igual. Eu tô falando histórias. Você vai para as grandes marcas, você vê história, você vê porquê. Aí tem uns nomes diferentes, aí você vai perguntar para o atendente por que daquele nome, ele vai te contar uma história. E assim, tá, gente? Abre o olho. Desde o McDonald's, Burger King, girafas, Subway, Mix. História. Uhum. História, precisa de história, precisa, sabe? Por quê? Histórias Porque, conectam, né? cara, e aí, porque eu vou me identificar. Quando eu começar a ver a sua história, ver a sua paixão, eu como cliente, eu começo a me identificar, eu começo a entender. E outra, quando o seu cliente te trouxer algo novo que realmente vale a pena, cara, realmente coloque isso em prática. Se você falar assim, vou fazer isso, e incrível, como aconteceu hoje. Hoje eu tive uma experiência incrível, maravilhosa, que eu achei, assim, uma solução para um problema Uhum. que eu não estava conseguindo pensar naquele momento. Olha só como foi simples. Nós abrimos hoje a cafeteria, a inauguração foi hoje. E Que nós legal. passamos esses dias todos quebrando a cabeça, montando, correndo, pandemia, aquele desespero de abre ou não abre. E aí, agora, no final de semana, teve uma turma de fotógrafos, estudantes, né, de fotografia, que passaram por lá. E aí eles acharam muito bonito, porque a estética lá realmente é muito linda, o jardim é incrível que a gente montou, e as mesas do jardim, e aí eles queriam aproveitar. Eu falei, o quê? Senta aí. Aí eu perguntei assim, vocês já fizeram fotos minimalistas, assim, de pratos? Aí o professor, é legal. Eu falei assim, então, pega a sua turma que eu vou fazer uns pratos aqui, tira a foto. Cara, nós Que recebemos legal. tanto engajamento no Instagram, assim,
Porque a galera tirou foto, cara, e eu ganhei um monte de foto profissional de graça. Então já começa por aí. Aí hoje retornou uma das fotógrafas com uma modelo e ela queria fazer um vídeo de uma bebida. E aí, assim, aí eu falei, pô, legal, ela, mas eu vou pagar, tá? Aí eu falei, não, legal, você ia pagar mesmo. Entendeu? Aí ela, não, porque né, o que eu achei tão legal que ele disse, você recebeu a gente tão bem, foi tão incrível, a energia tão bacana. Que Olha, olha, legal. olha. Entendeu? Lembrou e Olha o voltou. detalhe. Aí foi lá. E aí nós temos, quem conhece de café, tem uma bebida chamada Espresso Tônica. E nós servimos o café no shot, e aí a gente faz toda a montagem da bebida, né? Tônica, o limão e o Monan, né? E aí a gente monta o copo, e o café vai no shot por fora. E aí quem já bebeu Submarino aqui, né? Cerveja e uísque. Aí ela olhou para a bebida e falou assim, nossa, parece Submarino. Ela falou assim, ó, essa bebida fica muito mais gostosa se eu fizer como Submarino. Posso jogar o copo aqui dentro e apreciar? Eu falei assim, sinta-se em casa. Sinta-se em casa e eu quero que você se sinta à vontade. Como é que você faria na sua casa? Ela, sério, posso? Aí ela pegou um shot nosso de café e jogou dentro da bebida. Cara, só que assim, na hora que ela fez isso, foi tão lindo. O café misturando com o morango, com a bebida, aquele então, que ela foi lá, pediu outro e fez um vídeo e publicou no Instagram e marcou a gente. E acabou que agora talvez vai ser o nosso processo de dentro da cafeteria. Porque foi tão incrível, foi tão assim simples. Então, por quê? Ela se sentiu tão à vontade que ela fez, pediu, fez vídeo e assim, cara, Que show. legal. Então, foi Todo acolhimento. a visão que eu não tive, o olhar a mais que eu não tive, entendeu? E isso Top. acontece dentro da empresa com o seu colaborador, entendeu? Então, assim, esse olhar a mais que eu tive hoje da minha cliente é um olhar a mais que o seu colaborador, às vezes, que está lá no seu estoque contando, vendo que o seu PVPS está errado, vendo que o seu recebimento está errado, vendo que os insumos que você está comprando não está errado, mas o cara é tão insultado, é tão criticado, e ele está ali só para Que ele poder não pagar o aluguel compartilha. dele, que ele não tem prazer nenhum, entendeu? Lá na sua chapa, às vezes, tem um colaborador que ele olha aquela carne e fala assim, não precisava disso tudo não, mas tô nem aí, não é meu, não sou eu que pago essa conta. O chefe é rico. O chefe é rico, é essa frase. Então, sabe, e eles não sabem o tanto de difícil que é. Então, é realmente essa questão, sabe, o cuidado. É abraçar a galera, é Top. escutar e direcionar. Às vezes você tem que ser enérgico, assim, muitas vezes com o pessoal, porque também, né, paz e amor total também não dá resultado, viu, galera? Você tem que abraçar, mas tem hora que você tem que falar assim, ó, deixa de ser ansiosa, deixa de mimimi, bora, ó, produzir. Agora é a hora de produzir. Pau, ó, comando entrando, processo. Vai, como é que é o processo? Tem que fazer limpeza, tem que organizar, tem que atender, tem que produzir, entendeu? Mas você tem que estar com a mão na massa, amigão, porque se você ficar só ali, ó, o cliente tá pedindo. E aí você olha pro cara e fala, beleza, eu tô aqui agora no atendimento e o cliente tá pedindo, entendeu? Então tem que ser envolvido, cara. Se envolva, né, que a equipe vai dar um resultado legal, crie história, crie processos, porque quando você fizer isso, você vai identificar os gargalos, você vai ver onde você está gastando mais, né? Quem sabe o que é DRE ou demonstrativo final por mês, veja o valor do seu aluguel, veja o valor da sua energia, veja o valor da sua água, veja o quanto que você está pagando de imposto, tá? Ver essas questões da prefixação, ficha técnica, avalia se realmente todos os seus prazos estão seguindo a ficha técnica mesmo, se os preços estão ok, se realmente, porque talvez você está vendendo um prato, você está achando que está lucrando e pelo contrário, você está tomando prejuízo, porque uma ficha técnica não foi bem feita, tá? Isso é tempo, é dedicação, tá? Isso também é paixão, tá? Passar madrugadas estudando ficha técnica também é paixão, tá? É compromisso com a equipe também, porque aí você pode chegar no final do mês e fazer aquela graça com a equipe, sabe? Assim, pô, a gente vendeu 10 mil a mais esse mês, vou dar aqui um bônus para vocês, sabe? Vou dar aqui uma graça aqui para vocês, sabe? Um agradecimento. Isso é legal. Eu nem Muito sei como é que legal. tá o meu tempo, eu não sei se já estourou. Acho que tá acabando. Mas é tanto aprendizado que, sinceramente, valeu muito a pena, Thiago. Nossa, Ai, demais. que Cada beleza. detalhe faz toda a diferença e os processos devem ser cobrados e exigidos, né? Principalmente Sim, esclarecidos. As pessoas precisam ser treinadas para ela entender que esse amor do dono
essa exigência de qualidade gera, sim, um compromisso com a marca diante do cliente, né? É a marca ali que está Sim. se responsabilizando por tudo aquilo que ela entrega. Então, são separados, mas em conjunto o resultado é maravilhoso, né? Lembrar sempre que é uma engrenagem, cara. Sempre uma engrenagem. Ninguém é igual. Você nunca vai ter um colaborador igual ao outro e você nunca vai ter um menos importante. Você pode ter um menorzinho, com uma responsabilidade menor, você vai ter um com responsabilidade maior, mas só que se aquele menorzinho não vier, o processo para. Tá? Todo mundo é importante, valoriza todo mundo, cuida de todo mundo. Não é fácil. Tem hora que tem alguns colaboradores que dá vontade de você esganar eles ao invés de abraçar, mas tem que respirar. Essa é a realidade. Mas você tem que respirar e refletir, e se colocar no lugar, entendeu? Entender, né? Também entender que essa pessoa também paga conta e ir pra cima. A Renata está agradecendo. Obrigada pela participação de Ah, legal. vocês. E eu tô muito feliz, eu A tava falando com a Raquel. Marina. Gente, foi minha primeira live da vida, isso aqui. Eu Ah, fiquei tão feliz. Achei tão legal, achei bacana também. É muito bom compartilhar e ver essas histórias, né? Eu aprendi muito assim. Ela fala assim: ah, a gente está aprendendo. Cara, quem sou eu para ensinar? Eu sou um contador de histórias e compartilho o que eu sei, apenas isso. Tá? Eu só compartilho ideias e gosto de ouvir ideias e conto a minha história. Adoro contar história, criar histórias, apenas isso. Não sou dono da razão, mas o que eu puder ajudar. Se alguém quiser depois mandar mensagem, eu vou pensar com carinho, vou buscar uma solução e tentar agregar de alguma forma, porque pode ter certeza que o dia que eu precisar, eu vou bater na sua porta e pedir ajuda também. Não tem problema com isso. é assim que a vida é boa, né? Um vai ajudando o outro, vai aprendendo com o outro. Isso, Vou, isso. inclusive, lá conhecer o Aroma Café. Isso aí. Muito obrigada aí por Aromas de ter viagem. compartilhado sua expertise. E foi excelente, viu? Nem pareceu que era a primeira live. Estava mais tranquilo do que eu. Muito Poxa, muito obrigada. Vai obrigado nos mesmo. visitar no Meets. Eu adoro essa Ah, empresa que eu faço sim. parte, então vai ser um prazer te receber Sim, também. sim. Sim, sim, sim. Dá umas ideias. Tamo junto. Eu fiquei até, na hora que eu comecei a falar, aí eu falei assim, nossa, eu tenho que ter cuidado, porque eu nem tenho tanta proximidade, né? Por isso que eu fiquei preocupado se eu poderia falar, né, o nome das empresas, mas o Mates é incrível, incrível, a qualidade deles é incrível. Eu espero muito que eles mantenham. Assim, eu não estou dentro, não estou lá dentro ainda, mas eu vejo que eles estão num ponto muito crucial deles, porque eles têm um produto excelente, um produto incrível. E o próximo salto ele tem que ser com muita consciência e muito pé no chão. Mas o produto deles é fantástico. O João mesmo, meu parceiro, e eu tenho outros amigos também meus que falam muito e vão muito e Que sabe, amigo meu legal. que come o tempo todo lá e a galera elogia e eu achei extraordinário. Eu quero muito que eles continuem com essa mesma qualidade. Existe como, aí só que aí é uma conversa mais analítica, é um outro tipo de papo, mas tem como Aí vou te manter essa apresentar o mesma Cirano qualidade. e a Ah, bom, Renata que bacana. vão te. Mas existe como, Top, tem como. excelente. Existem processos que dá para você manter essa qualidade. Lógico que aí vai depender o quanto que ele está apaixonado para manter esse padrão e crescer e multiplicar, ou se chegou naquele ponto que falar assim, não, eu estou apaixonado o suficiente para manter essa equipe, né? Que também não é um problema e ok, entendeu? Mas eu espero muito que daqui 20 anos, quando eu tiver com meu filho, ir lá e falar assim, cara, exatamente aquele hambúrguer de quando você era um bebê, né? De quando você era pequenininho, é o mesmo Que hambúrguer, legal. sabe? Memória. Relembrar a infância, top. É Muito demais, bom. cara. Quem não gosta da comidinha da Tiago, vovó? é, é verdade. Bom demais. Tiago, muito obrigada, viu? Eu que agradeço. Quem tiver qualquer dúvida depois pode perguntar do Tiago. Foi um prazer enorme estar aqui com você. Obrigada de coração por ter compartilhado aí sua bagagem, sua expertise. Vou levar a Renata, a Kaliene, a Rô, todo mundo para ir lá no Aroma. Vai ser um prazer conhecer. Que bom. E foi um enorme prazer te conhecer. Obrigada de coração aí por ter aceitado esse primeiro de muitas lives. Opa, tamo junto. Vamos sim. Muita boa noite, gente. Obrigada, viu? Tchau, tchau, pessoal. Muito obrigado por esse momento. Foi muito bom. Tchau, obrigada. Tchau.